Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 25º, aí, se eu não me engano, da nossa sequência de notícias sobre Apple toda sexta-feira. Então vamos lá, a primeira notícia que eu separei para vocês, algumas patentes que a Apple anda registrando por aí, é sinal de algumas novidades que virão para o futuro. Essa patente é uma patente meio esquisita, um mouse diferenciado que a Apple deve estar planejando aí para gente, talvez um Magic Mouse Pro, né? Como está tudo indo para a linha Pro, quem sabe a gente vai ter aí um Magic Mouse Pro também. O interessante desse Magic Mouse, dessa patente, na verdade, que eles registraram, é que o mouse ele seria circular ou então oval. E aí a sensação de direção do mouse seria dado por um equipamento externo, talvez até a própria tela do Mac, do iMac, talvez, não dá para saber direito exatamente como vai ser. Mas talvez a gente tenha a volta de um mouse redondo, como a gente teve lá no iMac de 98, aquele iMac coloridinho, né, o primeiro iMac, onde o mouse era aquele mouse redondinho que eu acho espetacular, o pessoal odiava porque ele girava na mão e na hora que você andava para frente a setinha ia para o lado ou ia para o outro lado, então você nunca sabia a direção exata que o mouse estava indo. E essa patente promete resolver esse tipo de problema, porque esse sentido daria através de um sensor externo e não a própria bolinha do mouse, porque não se usa mais bolinha em mouse, né? Então uma patente diferenciada aí que a Apple está entrando com o registro lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai sair aí desse desenho maluco que a Apple colocou aqui nesse registro, tá bom? Próxima notícia é uma outra patente que a Apple está entrando aí com o registro para detectar Parkinson, sintomas de Parkinson, provavelmente no Apple Watch, né, o que a patente diz, né? Então a patente teria um sensor dentro do Apple Watch vinculado a uma pesquisa violenta que a Apple deve estar fazendo nessa parte de saúde, que conseguiria detectar sinais, sintomas de Parkinson nos seus usuários. Espetacular, né? Acho que quanto mais a gente tiver esse tipo de sensor e poder antever essas doenças, ou quedas, ou acidentes e coisas e tal, espetacular por equipamento. A gente já tem visto muitas notícias aí do Apple Watch ter salvo vidas, né? Detectando aí fibrilação arterial, detectando queda, detectando acidentes e tal. Essa semana, inclusive, teve uma notícia que eu acabei não colocando essa semana, porque a gente tem muitas notícias para falar hoje, como a gente já vem falando insistentemente dessas notícias de equipamentos, principalmente o Apple Watch, salvando vidas, essa notícia eu acabei tirando da pauta para poder dar lugar para outras, tá? Então vamos lá, a próxima notícia dessa semana é uma outra patente que a Apple está entrando no registro para que a gente possa trocar informações apenas apontando um iPhone para o outro, a ponta de um iPhone para a ponta do outro iPhone. Seria um AirDrop mais instantâneo do que a gente já tem hoje em dia, uma rede mais rápida ainda do que o próprio AirDrop que nós já usamos. Então seria apenas apontar um para o outro, ele já faria essa conexão, já teria essa conexão segura e você poderia trocar arquivos, trocar informação entre um dispositivo e outro. Também é algo legal, algo a se pensar. Tudo que for facilitar essa troca de arquivos, sempre lembrando da questão da segurança, para a gente é importantíssimo, né? Próxima notícia que eu separei para vocês, a Apple confirmou, saiu essa notícia dessa semana de que a Apple, os iPhones 11 e o 11 Pro, estaria coletando informações de geolocalização, mesmo que você desabilite essa informação, esse recurso dentro do teu iPhone. E a Apple confirmou que realmente isso acontece. Tá? De tempo em tempo, o iPhone ele coleta a informação das antenas de celular e de Wi-Fi que você está utilizando para um mapeamento que a Apple faz. Tá? Mesmo que você desative esses serviços de localização, como tem aqui nessa fotografia do videozinho que foi colocado, mesmo que você desative, o iPhone de tempo em tempo ele coleta essas informações e manda isso para a Apple. Tá? Aparentemente isso está atribuído àquela questão do Find My, do buscar, né? A gente sabe que nessa versão aí do iOS 13, mesmo com o dispositivo desligado, desconectado, você consegue rastrear a localização desse dispositivo por conta desse serviço. Então talvez seja por conta disso. A Apple reafirma numa declaração aqui
de que isso não tem nenhum tipo de problema com relação à privacidade, porque os dados da pessoa, como o Apple ID, o número do telefone, o nome, e-mail da pessoa, esse tipo de informação não é compartilhado no servidor da Apple, é apenas um mapeamento de rede para possível função aí do encontrar, tá? O buscar, né? Find My, que é o aplicativo que nós temos hoje no iPhone e também lá no site iCloud.com. Caso você tenha perdido algum equipamento ou queira aprender como é que funciona esse recurso, tem um vídeo aqui no meu canal, dá uma procurada dentro do canal, ou então coloca buscar iPhone Dr. Apple aí no YouTube ou no próprio Google que você vai encontrar o vídeo, beleza? Então, é uma informação importante que a gente deve saber, e isso foi vazado como se fosse uma falha, mas na verdade a Apple disse que não é uma falha, que é normal que isso aconteça, tá? Vamos ver se isso vai desenrolar mais para frente com algum tipo de problema para a Apple ou não, tá? Uma outra falha que foi anunciada essa semana é a respeito do MacBook Pro de 13 polegadas. Tá? Além daquele problema que a gente vem enfrentando com relação ao teclado borboleta, que a Apple abandonou no MacBook Pro de 16 polegadas, o 13 agora está tendo um desligamento repentino. De repente ele apaga. Tá? Algumas pessoas estão reclamando a respeito desse problema e a Apple já lançou aí um passo a passo a se fazer para que você possa resolver esse problema. Então, se você está tendo esse problema com o seu MacBook Pro de 13 polegadas, é das versões novas, tá? Não é a versão mais antiga, dessas versões novas de 2016 para frente. E é um lote pequeno, não são todas as máquinas que estão tendo esse problema, tá? Então, o que eles falam? É para que você use a máquina até a bateria baixar de 90%, tá? Feito isso, você vai plugar o carregador na tomada, tá? Vai desligar todos os aplicativos, fechar todos os aplicativos, encerrar qualquer programa que esteja funcionando, fecha a tampa do Mac e para que ele fique em sleep e deixa ele assim conectado na tomada por 8 horas, tá? Depois disso você abre a máquina, faça o update que a Apple está lançando e isso deve resolver o problema. Se não resolver o problema, entre em contato com uma assistência técnica que eles devem ver o que vai acontecer. Possivelmente, se isso não resolver o problema da maioria dos casos, a Apple vai abrir um recall, provavelmente da placa lógica aí desse MacBook Pro de 13 polegadas. Então fique atento com relação a isso, siga esses passos se você está tendo essa dificuldade, mas é mais um problema nessa linha aí de MacBook, a Apple precisa ficar atenta com isso. Graças a Deus ela está correndo atrás para resolver essas coisas rápidas, né? De forma rápida, então não está deixando o usuário na mão. Vamos ver se a Apple continua atendendo rápido aí esses problemas que os equipamentos, todos eles estão sujeitos a acontecer, tá? Essas duas notícias, o Renato Azan que postou aí para mim, que mandou essa notícia para mim essa semana. Na verdade foi hoje mesmo que ele mandou, hoje de manhã que ele mandou essa notícia. Eu já estava acompanhando, mas vou dar o crédito aí para o Renato, viu, Renato? Obrigado, continue contribuindo aqui com o News nosso semanal, beleza? Próxima notícia, a Apple perdeu aí share de mercado lá na China. A gente falou que na semana passada tinha, acho que na retrasada, né, tinha ganho mercado com os iPhones, mas no geral houve uma retração aí de, deixa eu ver aqui, 3%, olha lá. Teve uma retração de 3% do mercado do share de marketing lá na China. Só que isso para a Apple é grande coisa, porque 17% do total da receita da Apple vem da China, porque é um país enorme, né? Um montão de gente lá, né? Um mercado consumidor super potencial. Então esses 3% acaba sendo grande na geral da Apple, porque a China representa 17% aí do mercado consumidor para a Apple. Então houve essa retração nesse período. Vamos ver se isso vai melhorar, e isso devido com certeza a essa guerra fiscal que está havendo entre os Estados Unidos e a China, tá bom? Próxima notícia, para a gente não se alongar muito, possivelmente aí em 2021, sem ser nesse próximo ano no outro, a Apple vai abandonar a porta Lightning, que é essa porta que a gente usa hoje para os iPads mais antigos e os iPads menores, né, e para os iPhones. Então, provavelmente a Apple já está conseguindo fazer uma mecânica aí da porta USB tipo C menorzinha para poder caber nos iPhones, ou então a Apple vai fazer o iPhone um pouquinho mais grosso para poder caber essa porta USB tipo C e aí sim unificar todos os dispositivos, o que eu acho ótimo, porque a gente fica com um cabo para funcionar para tudo, uma portinha para tudo, né? Morre o USB tipo A, morre Lightning e fica só o USB tipo C, o que eu acho excelente.
até que lance uma nova porta e a gente tenha que trocar tudo de novo, né? O pessoal fica fulo da vida, com razão, eu fico cheio de dongles aqui, ou de adaptadores, né, por conta disso, mas fazer o quê? É o preço que a gente paga por estar aí à frente nessas portas, nesse tipo de tecnologia, e se você vê as outras marcas, todas elas estão migrando para USB tipo C. Então é um mercado, uma lei que não vai voltar para trás, né? Algo que não tem como a gente retroceder, tá bom? Então aí provavelmente em 2021 a gente já vai ter os iPhones utilizando a USB tipo C, certo? Próxima notícia, algo que eu já vinha falando internamente, né, com alguns alunos, com meus familiares e tal, a respeito daquele aplicativo Face App, que virou uma febre durante um tempo, você fazia a tua cara mais velha, mais nova, não sei o que e tal. E esse aplicativo é um aplicativo russo, né, assim como é o Telegram. E aí o FBI está dizendo que esse aplicativo ele tem potencial para fazer uma contra-inteligência, uma ameaça de contra-inteligência. Então aí vai acabar pegando teus dados, vai sabendo quem você é, qual é o seu rosto e tal. Eu não baixei esse aplicativo, não entrei nessa, e eu recomendo vocês a não entrar nessas modinhas, principalmente se o aplicativo for russo ou for chinês e tal, porque a gente sabe que esses governos são um pouco complicados, a gente não dá para ter certeza exatamente do que está acontecendo. Então fique atento com relação a isso, nada é 100% confiável, tá? A gente sempre tem que manter um pé atrás em tudo, mas quando a gente sabe que o aplicativo é desses países que já tem histórico desse tipo de problema, então tem que ficar com os dois pés atrás, né? Então fique atento com relação ao Face App, se você tem, apague sua conta, tal, não use, porque existe um potencial grande desse aplicativo ser um aplicativo espião, tá bom? Próxima notícia para vocês hoje é uma ação, né, judicial contra a Apple, uma ação coletiva a respeito desse problema dos teclados em borboleta. Então a Apple vai enfrentar mais um processo aí que foi em 2018, né, e isso está indo para frente. A Apple pediu para cancelar essa ação e a primeira instância, se eu não me engano é isso, a primeira instância já disse que não vai se livrar, que essa ação vai para frente, a Apple vai ter que responder com relação a isso. Eu, particularmente, eu não tive problema com o meu funciona super bem, às vezes ele dá uma travadinha, mas é por conta de sujeira, eu dou uma soprada, ele volta, assim como acontecia com os outros também, então não achei nada de diferente. A sensação eu achei muito boa, não achei realmente ruim comparado com os teclados anteriores, mas os teclados de 2018, de 2019, agora do MacBook Pro de 16 polegadas, os reviews que eu tenho visto são fantásticos, viu? Inclusive de alunos que já compraram esse equipamento, estão dizendo que o teclado é realmente espetacular e a sensação está muito melhor. Não sei, não tem essa comparação. O que eu tenho aqui me atende super bem, eu acho tranquilo, não tenho problema até agora, né? Vamos ver se mais para frente eu não vou pagar minha língua aqui, né? Beleza? Próxima notícia dessa semana, o Best of 2019, os meus melhores aí de 2019. Na semana passada eu anunciei que na segunda-feira, né, ia ter esse evento da Apple, um evento extraordinário, nunca tinha acontecido, e já aconteceu e foi eleito aí os melhores aplicativos, o melhor álbum do Apple Music, os melhores jogos aí do ano de 2019. Então, teve vários que ganharam, o Spectre Camera, o Flow, que é da Moleskine, o Affinity Publisher, o The Explorer, o Sky Children of the Light, o Hyper Light Drifter. Então são todos aplicativos e jogos aí que ganharam como destaques do ano aí com relação à loja da Apple, tá? Então isso foi anunciado aí em segunda-feira, se eu não me engano, né? Desse evento chamado Best of 2019. Beleza? Mais uma notícia. Essa notícia quem mandou foi o Antônio Andrade. Um abraço para você, Antônio, do Inside Apple, blog lá do Facebook. Siga ele lá, que ele está sempre colocando notícias relevantes também. A Apple e outras fabricantes estariam estudando um combo para você comprar o iPhone e ele já vir com o AirPods ou o AirPod Pro, né? E no caso a Samsung e a Xiaomi, não sei, Xiaomi, sei lá como é que fala isso. Se alguém puder colocar soletrando aí direitinho como é que é a fonética, me ajuda, tá? Estão estudando, estão considerando vender o iPhone junto com o fone de ouvido sem fio, né? Que na verdade o pessoal reclamou, não tem plug de ouvido, plug do fone e tal, mas hoje em dia ninguém mais quer saber de fone com fio. É só fone sem fio que é uma maravilha. Quanto menos fio a gente tiver pendurado, melhor, né? No começo toda mudança é dolorosa mesmo, a gente sofre com isso, mas
a gente vê que a mudança acaba sendo boa. Agora vamos ver se não vai aumentar muito o preço, né? Porque com certeza não vai ser o mesmo preço do iPhone e vem de graça um AirPod, com certeza. Então vamos ver como é que vai sair e se realmente essa notícia que a DigiTimes aí lançou, essa informação da DigiTimes, vai se confirmar mais para frente, beleza? Mais algumas notícias aí para a gente não se estender muito. No ano que vem, provavelmente vão ser lançados 4 iPhones e não 3 como foi lançado nesse ano. É o que a gente já vem falando do iPhone SE 2, né? Então provavelmente vai ter um 12 Pro Max, um 12 Pro, um 12 normal e o SE 2 que seria a entrada de linha, o iPhone mais barato, tá? Então é óbvio que essa notícia já era esperada porque a gente já vem com essa informação da produção do iPhone SE agora em fevereiro para ser lançado em março. E o fato de ser lançado em março me linka com a próxima matéria que eu vou dar para vocês, que é que a Apple está estudando separar os lançamentos, né? Então fazer um lançamento em março e outro lançamento em setembro. Então talvez a gente tenha aí 2 lançamentos de iPhone por ano agora, um das linhas mais baratas e outro das linhas Pro. Vamos ver se realmente isso vai se confirmar aí no ano que vem. O ano que vem vai ser um ano diferente, né? Aqui está dizendo em 2021, mas eu não sei se vai ser lançado o SE2 em 2020, que é o ano que vem, talvez isso já aconteça no ano que vem. Vamos esperar para ver, é o que nos resta, né? Esses rumores aí a gente nunca sabe se vai rolar ou não, tem que esperar acontecer porque a Apple oficialmente nunca fala nada, né? O nosso chinesinho lá, o Ming Chi Kuo, o nosso guru oráculo da Apple, também falou agora a respeito do iPad Pro e do MacBook Pro que virá com mini LED agora, com os displays utilizando essa tecnologia mini LED, né, na segunda metade aí de 2020. Que seria o próximo refresh aí dos MacBooks, né? Então vamos ver se vem. Eu não sei exatamente qual que é a melhora de fato de ser mini LED, mas se melhorar, por exemplo, a questão da autonomia da bateria, já é um espetáculo, porque a qualidade da tela eu já acho absurda, né? Mesmo só a Retina Display, que é básica, eu já acho uma qualidade excepcional, né? Então vamos ver se isso vai melhorar, deixar pelo menos o monitor mais fino, mais leve e consumindo menos bateria, o que seria um espetáculo, né? Mais uma notícia para vocês. Lembra que eu falei em alguns news passados que a Apple comprou 17 mil patentes aí da Intel? Então essa compra ela foi efetivada, foi finalizada, né? Porque é todo um processo, existem leis que regulamentam esse tipo de aquisição para não haver monopólio e tal. E a Apple realmente finalizou essa compra, já pagou tudo para a Intel, já acabou todo esse processo. Foi US$ 1 bilhão que a Apple gastou nessas 17 mil patentes e patentes de tecnologia de wireless, tecnologia sem fio. Então, modem, 5G, 4G, enfim, e as tecnologias mais novas que virão aí para o futuro, né? São 17 mil patentes, foi uma estratégia, uma jogada de mestre da Apple. A Intel já anunciou que essa venda realmente foi uma venda que ela não tinha como negar, porque ela já teve muita perda de dinheiro por conta disso, multi-billion dollar loss, então uma perda multibilionária aí para a Intel, por conta desse mercado feroz que há nessa questão aí dos modems. A Apple quer se livrar da Qualcomm para que, inclusive tem disputas judiciais entre a Apple e a Qualcomm por conta de patente e tal. Então a Apple ela quer se livrar da Qualcomm e tornar proprietária dos próprios chips e também proprietária dos próprios processadores, né, com relação a TSMC. Então vamos ver se a Apple vai fechar o circuito aí, principalmente desses equipamentos, desses componentes mais importantes para o funcionamento do dispositivo. Isso torna o iPhone e o Mac cada vez mais confiável, cada vez menos propenso a travamentos, na mão da Apple o desenvolvimento tanto do hardware quanto do software. Espetáculo, né? Tem gente que acha ruim porque isso acaba deixando o circuito muito fechado, mas eu acho muito bom. Eu acho que quando a empresa ela faz o software e faz o hardware, isso tudo roda redondo, né?
a gente vê aí os problemas que o Android tem para poder fazer o sistema deles rodarem em um monte de equipamentos diferentes, de marcas diferentes, de fabricantes diferentes, com configurações diferentes. Então a gente tem uma segmentação muito grande do sistema operacional, o que acaba atrapalhando, né? A gente vê, por exemplo, que o sistema mais novo do Android, a adoção do 100% de mercado é muito pequena, comparado com o iOS 13 aí dentro dos iPhones. Então, com isso você consegue manter sempre a linha atualizada, os desenvolvedores preferem, porque não precisa desenvolver o aplicativo para 4, 5 versões diferentes de sistema operacional. Então, para mim é só benefício, não tem coisa ruim nisso aí, tá? Próxima notícia que também foi o Antônio Andrade que mandou pra gente, a Huawei e a Xiaomi, não sei como é que fala, pessoal me ajuda aí no comentário, viu, se eu estiver falando errado. E ganhou aí na questão da qualidade da fotografia. Quem fez essa pesquisa, esse duelo aí, foi a DxOMark, é uma empresa francesa reconhecida por fazer análises de lentes fotográficas, analisou a lente dos iPhones 11 Pro Max, do Galaxy Note 10 e dos equipamentos da Huawei, o Mate 30, o Mate 30 e o Mi Note 10, e chegou à conclusão que o Huawei, Xiaomi, sei lá, tem as melhores câmeras na parte de trás e o Samsung vence na parte da selfie. Então a Apple ficou em terceiro aí. Olha lá, ó. A Apple ficou em terceiro aí nessa questão de pontuação dessa DX Omark ou D versus Omark, também não conheço essa empresa, é uma novidade para mim aqui essa questão dessa empresa que fez essa análise. Beleza, pessoal? Mais uma informação para vocês aí. Em contrapartida disso, a gente vê, por exemplo, né, que é a próxima notícia, o diretor David Leitch, que fez o John Wick, por exemplo, um diretor famoso lá em Hollywood, fazendo a propaganda da Apple com o iPhone 11 Pro e só falando coisa boa. Se você vê essa propaganda aqui, e o making of também ficou bem bacana, viu? Vale a pena assistir. Mas se você vê a propaganda em si, a filmagem é épica, sabe? Você tem efeitos de profundidade de campo, de iluminação, de sombras, de fog, né? Como é que é o fog? Nublado, né? Neblina. Espetacular, captados pelo iPhone. Então não sei até que ponto quem faz essas análises e quem chega a essa conclusão. Também acho que tem muito questão particular, né? Não existe só uma análise técnica, mas uma análise particular. A gente tem visto cada vez mais artistas utilizando o iPhone para poder fazer seus videoclipes, como a Selena Gomez, que a gente falou no news passado, e agora em Hollywood utilizando o iPhone, substituindo aquelas câmeras enormes e super caras, né? Esse cara também dirigiu o Deadpool 2, tá? Só para você ter uma ideia. É isso. Pessoal, obrigado pelas contribuições do Renato Azan, do Antônio Andrade. Se você também está assistindo, tiver contribuição aí com alguma notícia que você viu, manda para mim no meu WhatsApp, no meu e-mail, e eu coloco aqui no Dr. Apple News da semana que vem para a gente poder comentar. Comente aí o que vocês acharam dessas notícias aí embaixo. Se eu falei alguma bobagem aqui, vocês me desculpem, me corrijam aqui, tá bom? E a gente vai seguindo até a semana que vem no próximo Dr. Apple News, tá bom? Não se esqueça também de acessar o drapple.com.br. Lá no site tem todos os links, inclusive do podcast para esse Dr. Apple News. Se você não quiser ficar vendo minha cara feia, quiser só ouvir o podcast, na descrição do vídeo aqui tem todos os links dos podcasts. Está no Spotify, está no iTunes, está no Anchor, está em várias plataformas de podcast, aquela que você mais gostar de utilizar. E lá no site você encontra os cursos completos para você se matricular, tirar o maior proveito do teu Mac, do teu iPhone, do teu iPad. São máquinas que têm muitos recursos, a gente fuçando sozinho, a gente não descobre tudo, então investir no curso é fundamental para que você use a ferramenta de uma maneira correta. A gente usando a ferramenta de uma maneira correta, a gente ganha tempo, a gente ganha produtividade e sobra tempo para você curtir aí, relaxar, dormir, deitar numa rede, ler um livro, brincar com a família. Principalmente agora nessa época de fim de ano aí para a gente poder aproveitar. Legal, pessoal? Então um grande abraço para todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.